2h pouco da manhã de um domingo e eu vim fazer a resenha do último livro que eu li pra vocês, O Coração Tão Branco, e a única pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês e que eu fiz pra mim é: por que esse livro não é considerado um clássico? Por que eu não vi na verdade ninguém fazendo resenha desse livro, ninguém falando desse livro? Gente, vamos parar um segundo pra falar desse livro, e é por isso que eu estou aqui, né? Esse faz parte de um projeto literário, lendo um livro de cada nacionalidade. A nacionalidade em questão é a da Espanha. Então, vou colocar aqui para vocês tanto a capital, né, que é Madrid, quanto a bandeira. Então, a gente, além de ler livros, a gente aprende sobre bandeiras e, enfim, sobre nacionalidades, estilos de escrita. E uma coisa que eu venho desde o começo falando com vocês é a fonte de onde o escritor bebe é importante, sim. Ler só livros superficiais e contemporâneos pode ser um grande problema, porque você não está bebendo de lugares muito profundos. O Coração Tão Branco, ele bebeu da fonte Shakespeare, Macbeth. Qual é a chance de O Coração Tão Branco ser ruim, sendo que ele tem referências muito ricas do próprio Shakespeare, né? Eu não li Macbeth ainda e eu fiquei tentada a ler, lendo O Coração Tão Branco, tá? Porque aqui a gente vai falar nos dois livros sobre casamento, a gente vai falar sobre relações de marido e mulher, enfim, e o que tudo pode surgir através dessa relação. Vamos lá. Como que começa O Coração Tão Branco? Começa com suspense, começa com mistério, começa com um dilema curioso. Simplesmente estão ali uma família que você não conhece os personagens ainda e estão ali almoçando, jantando, enfim. A gente não sabe o certo, eu acho que eles estão jantando, não tenho certeza, não lembro, mas eles estão ali e aí simplesmente a noivinha, a filha do casal, que tinha acabado de se casar e tinha voltado da lua de mel, ela sai ali da presença dos seus e vai pro banheiro e ela pega uma arma e coloca ali em direção ao seu coração tão branco e tão puro, né? Entende-se como coração tão branco uma pessoa que quer mostrar pureza em relação às suas atitudes. Mas ela coloca ali a arma e ela se mata. Sim, ela se mata, todo mundo fica desesperado, ninguém sem entender o que está acontecendo, entrou em casa, o que está acontecendo, por que fez isso, quem fez isso, e aí eles se deparam com ela ali no banheiro, né? E aí ali começa a história, você já começa a ficar preso no primeiro instante. Eu confesso que eu acho que nas 2 primeiras páginas eu cheguei a me questionar, eu pensei, esse livro, sei lá, será que é bom? E olha, esse ano eu tenho até medo de escolher os próximos livros, porque eu tô numa leva de livros muito bons. Então, se você quer ler livros bons esse ano, vejam os meus vídeos longos de resenha. A gente já foi para nacionalidade húngara, a gente já foi para nacionalidade... deixa eu tentar lembrar, a gente tem um livro brasileiro, né, de poesia muito bom. A gente foi para Mário Benedetti, que eu esqueci, é o uruguaio. Quase certeza que é uruguaio. E agora a gente tá conhecendo um escritor da Espanha, que é o Javier Marías. Mas continuando, e se você ainda não curtiu o vídeo, para o que você tá fazendo e curte. Vamos impulsionar o trabalho literário nesse país, tá? Mas voltando à resenha. Então ali a gente começa a conhecer os personagens, quem é quem. No primeiro momento, quando começa a mostrar ali um casal, eu logo imagino que tá mostrando aquele casal inicial, que enfim, ficaram noivos, voltaram ali da lua de mel e a moça se matou. Mas na verdade essa moça, ela é a esposa. Vou ver se eu consigo explicar para vocês, porque essa questão de parentesco me deixa um pouco confusa, mas esse rapaz, enfim, que vai se casar também, ele é filho do marido da mulher que se matou, tá? E daí a gente, no primeiro momento eu cheguei a achar que era ele, mas não, ele era o filho desse viúvo. E daí a gente começa a ver que ele vai se casar e tal, que ele é um diplomata não, mas ele era um tradutor. Ele e a noiva dele, eles se conheceram ali e começa, né, a contar a vida deles de casado.
que é muito interessante, né? Então tem muitas essas questões sobre relações humanas, principalmente relacionamento. Então, mostrando ali como que é a adaptação, no começo quando você se casa, ele continua trabalhando, né? Tudo muito leve, tudo muito gostoso. Tem muitas questões filosóficas e reflexivas nesse livro, então ele vai citar escritores como Shakespeare, cita muito Macbeth, tá? O título foi tirado daqui na parte que a, a personagem principal, né? Ela diz que é pura, que tem um coração tão branco e que ela não assassinou o marido. Pelo que eu entendi, era isso aqui nesse livro. Mas o coração tão branco é isso, assim. São questões humanas, questões dentro do casamento e tal, mas tudo de uma maneira muito leve. Em alguns momentos, a gente acha que esse personagem, né, ele, se eu não me engano, o nome dele é Juan, a gente fica achando que ele vai trair a Luísa a qualquer momento. E vai me subir numa raiva, sabe? Só quem entende que é horrível você ler livros que tem triângulo amoroso, ou que tem claramente um homem que não se comporta direito tendo uma esposa. Mas tem uma cena lá também que ele tá acordado, a Luísa tá dormindo, e aí ele vê uma mulher na janela, a mulher vem em direção a ele, meio que achando que era ele, o cara que ela tava esperando, mas na verdade não. E aí ele fica com aquela moça na cabeça, né, uma moça muito bonita e tal, e aí a gente já fica pensando, será que esse livro vai ser bom? Mas espera, fica mais um pouco, que esse livro, ele vai te surpreendendo. E daí a gente vai conhecendo os personagens, né? Aí chega um momento em que ele vai a trabalho para uma cidade, se eu não me engano, Nova York, e aí ele reencontra a Berta, que era uma mulher que ele já tinha ficado, e aí ele fica na casa dela, aí você fica assim, gente, ele vai trair ela a qualquer momento, e aí você fica, será que eu vou ter que abandonar esse livro? Mas calma, tenha paciência. Ele fala dos seus amores antigos, né? Ele fala, deixa muito claro ali que ele já amou outras pessoas, e a gente fica questionando o sentimento que ele sente pela Luísa, mas tudo de uma maneira leve, com um toque de suspense. Você quer saber lá a questão lá do suicídio no início, por que tá citando Macbeth. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nos livros e que eu fico presa na maioria, não consigo largar um livro, porque eu quero descobrir o porquê que o escritor escolheu aquele título. Vocês ficam com esse questionamento também? Eu fico. E aí eu falei, eu preciso saber o porquê. E daí ele fica na casa dessa Berta, que tá procurando um namorado. No primeiro momento, a gente começa a perceber que parece que ele fica um pouco com ciúmes, né? Ele ficou com a Berta e tal. E aí chega uma cena que é extremamente... dá muita raiva, porque a Luísa tá lá esperando ele, ela parou de trabalhar, ou tá trabalhando muito pouco, e ele continua fazendo as viagens para ser um tradutor das autoridades dos países e tal. E daí ele simplesmente ajuda Berta a conseguir namorados. A conseguir namorados, e aí tem um momento em que ele grava ela nua por um vídeo para mandar para um outro cara. Então, assim, por favor, né? Se comporte. Você já ficou com a mulher e tal, não tinha necessidade disso, mas é justamente isso, assim, esse desconforto, essa questão de, caramba, são duas pessoas, são duas vidas diferentes, uma tá esperando e o outro continua aparentemente vivendo a vida normalmente, e ele não se sente como se estivesse casado, então vem esse sentimento, mas o foco principal aqui ainda é aquela cena lá do suicídio inicial, e aí a gente foca, a gente sai, né, desse personagem e a gente vai pro Hans, que é o pai do Juan, que era o marido da mulher que se suicidou. E aí ele casou com a irmã da que se suicidou, né, a que se suicidou era a Teresa, e aí ele se casa com a outra, com a irmã, né. O que você já fica assim, tipo, pelo amor de Deus, casou com a irmã, os pais aceitaram, enfim. E aí ele fala que ele amou Teresa e que a outra
ele só tentou agradar, ter uma família, e foi onde ele acabou tendo o Juan, né? E daí fica em cima desse personagem. É nele que a gente precisa focar, porque vai vir a grande revelação, né, em cima desse personagem. Inclusive tem um vídeo que eu postei, eu vou colocar aqui pra vocês, a minha reação quando eu descobri o suspense desse livro, porque eu não estava esperando. O pai do Juan se casou 3 vezes. Então a gente precisa saber o que aconteceu com essa primeira esposa. Como que ele casou com Teresa, enfim. E é o momento desse vídeo aqui. Minha reação. Foi exatamente... E, gente, foi muito engraçado, porque eu liguei a câmera do telefone, eu não tava esperando, não foi, tipo, eu já tinha lido, eu li na hora, é que eu tava sentindo que tava vindo, sabe, o segredo, e aí, na hora que eu liguei, esse foi o resultado, eu fiquei bem surpresa mesmo com o desfecho. Mas é isso, tem um momento que eu fiquei um pouco brava com o escritor, porque ele falou do Milan Kundera, simplesmente um dos meus escritores favoritos, né? Ele está ali no topo. Inclusive tem um vídeo que eu vou colocar aqui no card para vocês, no link abaixo. Eu não sei onde que eu vou colocar, mas enfim. Tem um vídeo curto meu que eu cito 2 livros do Kundera e ele fala mal de quem consome Kundera. Aí a gente percebe que o livro realmente é bom. Por mais que eu goste de Kundera, porque ele bebeu da fonte, como eu disse pra vocês, ele leu Shakespeare, gente. Então, o livro... eu fiquei tentada a ler Shakespeare por conta do Javier Marias. Muito obrigada, Javier Marias. E é isso, gente. Eu não vou dar spoiler do final, mas é um livro extremamente gostoso. Quando eu terminei de ler, depois desse mergulhar nessa história, de acabar sendo tentada a ler uma obra de Shakespeare, de entender o porquê que ele escolheu o título, a escrita dele é muito envolvente, não tem como falar. Eu fiquei muito tentada a procurar outras obras do Javier Marias, porque ele escreve com maestria. Ele escreve com maestria, isso aí a gente não pode negar. Eu fico muito triste porque ele não é tão conhecido. Ele não é tão conhecido, vocês não vão ver muitos vídeos relacionados aos livros dele, pelo menos no Brasil, né? Mas basicamente é isso, vale a pena. Eu acho que dos 3, 4 livros que eu li esse ano, gente, tá um negócio, a maré está ótima. Dos 4 livros que eu li, completamente fiz resenha, esse foi um dos meus favoritos. Esse aqui eu falaria pra você, leia. É óbvio que determinadas obras a gente não vai conseguir entender tão bem, ou não vai se encaixar tão... Mas foi o questionamento que eu fiquei, gente, essa obra, se ela bem repassada, né, se as pessoas realmente pararem um pouco para ler essa obra, ela tem tudo para se tornar um clássico, porque são temas sensíveis, são temas interessantes, a escrita, como eu disse para vocês, é muito boa, tem um suspense ali logo no começo, as referências do escritor claramente são ótimas, e eu não poderia ficar mais feliz porque esse projeto está me fazendo conhecer escritores que eu não conhecia. A gente poderia simplesmente ir a escritores já muito conhecidos e muito famosos, e a gente perder obras incríveis como essa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha instigado vocês a ler essa obra e outras obras. Se você ficou até o final, e se você também não ficou, mas provavelmente você ficou até o final, curta o vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal pra gente poder alcançar mais pessoas, conhecer novos autores e se tornar pessoas mais interessantes, mais cultas e mais conscientes dos dilemas da vida e do mundo. E é isso.